É possível compreender verdadeiramente o Espiritismo sem estudar as obras publicadas por Allan Kardec? Ou seja, é possível assimilar a doutrina espírita completamente lendo apenas outros livros ou mesmo romances de diversos espíritos ou de diversos médiuns ou espíritas? Porque de repente uma pessoa possui uma biblioteca imensa, composta por livros de todos os tipos, ditos espíritas. Já leu todos eles, ainda os lê, há anos vem fazendo isto, e de repente até já publicou algum livro que recebeu ali o CDD de Espiritismo, ou seja, está catalogado com a classificação decimal de Dewey como sendo um livro espírita. Também de repente a pessoa faz palestras sobre a doutrina espírita, mantém sites, blogs sobre espiritismo e diz tanta coisa boa, né? Sobre o bem, o amor, a caridade, a fraternidade, sobre evolução espiritual, enfim. Mas assim, fundamentalmente, sem o estudo sério e constante das publicações de Allan Kardec, é o que estamos refletindo. Tudo isto bastaria mesmo para uma compreensão correta, justa, adequada do Espiritismo? Será? Há quem diga que os livros publicados por Allan Kardec estão desatualizados. Século XIX, coisa e tal, é o argumento de sempre. Tipo, de lá para cá muita coisa mudou, a doutrina evoluiu, mas Kardec, na introdução de A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, vai afirmar que a coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada ao demais pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela mudasse, diz Kardec, fora mister que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse um dia dizer o contrário do que dissera. Aliás, o que mais há hoje em dia, em verdade, são modismos, misticismos, invenções, superstições e práticas de todos os tipos, menos, mas muito menos mesmo, a prática das orientações do mestre Kardec, ou seja, a prática das orientações dos espíritos superiores. Kardec vai inclusive destacar em O que é o Espiritismo, no capítulo 2, que é pouca toda a recomendação para que o estudo preceda a prática. Assim sendo, o que veio primeiro? O trabalho incansável de Kardec, sua organização, o seu rigor, trabalho este coordenado pelo Espírito de Verdade, ou todo tipo de publicação após sua morte? Olha, não estamos dizendo aqui que em meio a esta tonelada de livros publicados após Allan Kardec não existam obras valorosas. Não se trata disso. Claro que existem, mas estamos questionando tão somente a que obras o codificador estava referindo-se para que fossem estudadas antes de se praticar o Espiritismo. Fica fácil, basta um pequeno raciocínio. Além disso, raciocinar é um dever de todo espírita que se preze. Porque na área da superstição, aí a coisa é complicada. Já vimos espírita dizendo para se começar, por exemplo, o ano com o pé direito, ou indo à beira-mar pular algumas ondinhas na virada do ano, comendo algumas uvas, para que tudo dê certo. E afinal, o que é mesmo dar certo?
pois tudo é tão relativo, não é? Já Kardec vai dizer em O Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores que o estudo sério do Espiritismo leva precisamente o homem a se desembaraçar de todas as superstições ridículas. Embora, cá entre nós, cada um tem o direito de decidir o que quer para a própria vida, não é mesmo? Se de repente o espírita acredita que usar determinada cor de roupa no último dia do ano, ou não faltar de forma alguma àquela palestra no centro espírita, poderá lhe garantir toda a sorte, toda a felicidade do mundo no ano novo, paciência. Cada um sabe de si e tem seu próprio livre-arbítrio para tomar suas próprias decisões. Nosso chefe espírita Allan Kardec vai afirmar na Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos, de novembro de 1864, que é um fato comprovado que o espiritismo é mais entravado pelos que o compreendem mal do que pelos que absolutamente não o compreendem, e mesmo por seus inimigos declarados. Vejam só. Muitos espíritas não possuem conhecimento nem mesmo desta afirmação, que é lógica, aliás, como tudo que o espiritismo verdadeiro traz. O espírita sincero não entrava ao avanço da doutrina, muito ao contrário. O espírita que estuda o espiritismo de maneira séria, divulga-o adequadamente e pratica-o da maneira correta, conforme os espíritos superiores orientam, sem misticismos, sem práticas estranhas, sem deturpações. O espírita sincero compreende o motivo pelo qual Kardec utilizou o controle universal do ensino dos espíritos e estuda-o frequentemente. Ele compreende porque sabe que todas as publicações de Allan Kardec são hoje o controle universal que nós temos, e que é ele que vai nos dizer se uma comunicação ou se um livro é espírita ou não. Simples assim, como está dito pelo codificador no item 2 da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse controle universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Aí é que, no porvir, se encontrará o critério da verdade. Mas será que os espíritas utilizam mesmo esse critério de avaliação? Porque hoje um espírito se comunica e as pessoas simplesmente aceitam aquela informação de pronto, cegamente. Nem mesmo procuram saber se foi realmente uma comunicação de um espírito. Nem isso elas sabem. Primeiro porque não estavam presentes no momento. E muito provavelmente, se estivessem, não saberiam definir se as palavras foram ditas por um espírito ou pelo próprio médium, pois falta-lhes o estudo do espiritismo, aquilo que fornece o conhecimento necessário ao espírita. Tão somente isto, o estudo. Nós, espíritas, temos que ter muita atenção com essa coisa de sair aceitando tudo que é comunicação, tudo que é publicado, como sendo orientação espírita. Kardec vai afirmar na Revista Espírita de outubro de 1865: o Espiritismo não é obra de um só espírito, nem de um só homem. Ele é obra dos espíritos em geral. Segue-se daí que a opinião de um espírito sobre um princípio qualquer só é considerada pelos espíritas como opinião individual, que pode ser justa ou falsa, e só tem valor quando sancionada pelo ensino da maioria, dado nos diversos pontos do globo. Ora, Kardec está alertando para este cuidado que todos os espíritas devem ter, e que hoje poucos espíritas levam em consideração. Prossegue o codificador. Foi esse ensino universal
que dele fez o que ele é e que dele fará o que ele será. Diante desse poderoso critério caem necessariamente todas as teorias particulares, que são produto de ideias sistemáticas, quer de um homem, quer de um espírito isolados. Observemos bem, no finalzinho da frase, Kardec chama a atenção para as ideias sistemáticas, ou conjunto de opiniões, de um único homem ou de um único espírito isoladamente. O codificador alerta que as orientações só devem ser aceitas pelos espíritas quando estiverem em concordância com o controle universal do ensino dos espíritos. Daí a necessidade de se compreender o que é este controle. E podemos estudá-lo, repetimos, no item 2 da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, inicialmente. Kardec faz um destaque em O Livro dos Médiuns importantíssimo para essa nossa reflexão. De fato, a facilidade com que algumas pessoas aceitam o que vem do mundo invisível sob a assinatura de um grande nome é o que encoraja os espíritos enganadores. Para lhes frustrar a astúcia é que se deve aplicar toda a atenção, e não se pode lograr êxito senão com a ajuda da experiência adquirida por um estudo sério. Daí o repetirmos incessantemente: estudai antes de praticar, porque esse é o único meio de não adquirirdes experiência à vossa própria custa. Kardec está alertando para os cuidados para consigo mesmo durante a prática espírita. O rigor que ele demonstra em todas as suas publicações e que nós, espíritas, devemos seguir. Infelizmente, é o que nós não vemos acontecer geralmente. Também por isso é que Erasto, na Revista Espírita de outubro de 1861, vai afirmar: é incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil será repelir o abuso e o erro. Crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios. É melhor repelir 10 verdades momentaneamente do que admitir uma só mentira, uma única teoria falsa, porque sobre essa teoria, sobre essa mentira, podereis construir todo um sistema que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento erigido sobre areia movediça, ao passo que, se hoje rejeitardes certas verdades, certos princípios, porque não vos são demonstrados logicamente, logo um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. E quanto ao nosso questionamento no início deste episódio, citaremos nosso chefe espírita, Allan Kardec, na Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos de setembro de 1860, quando tratará dos inúmeros críticos da doutrina. Sabe aqueles críticos que não estudam o espiritismo verdadeiro, mas se acham no direito de emitir opiniões sobre ele e ainda afirmam que o codificador está desatualizado? Pois bem, o espiritismo não pode olhar como crítico sério senão aquele que tudo tivesse visto e tudo estudado com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que estivesse tão seguro desse assunto quanto mais esclarecido adepto, consequentemente, que tivesse obtido seus conhecimentos fora dos romances da ciência,
ao qual não fosse possível opor nenhum fato de que não tivesse conhecimento e nenhum argumento que ele não tivesse meditado, que refutasse não por negações, mas por outros argumentos mais peremptórios, que, enfim, pudesse apresentar uma causa mais lógica aos fatos constatados. Tal crítico ainda está por ser encontrado. E para finalizar, Allan Kardec na Revista Espírita de julho de 1866. O espírito pode estar animado de excelentes sentimentos, mas um espírito pode ser muito bom, sem ser um apreciador infalível de todas as coisas. Nem todo bom soldado é necessariamente um bom general. Muito obrigado por nos ouvir. Se ainda não assinou o nosso podcast, a hora é essa. Compartilhe com seus amigos e familiares e, sobretudo, estude o Espiritismo. Estude Allan Kardec. Grande abraço e até o próximo episódio. KardecCast. O Espiritismo, a vida e você.